Olá, boa tarde. A cada 100 famílias no Brasil, quase 70 estão endividadas, segundo o levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor. De olho nessa situação, a Senacom e os Procons de todo o país realizam até o fim do mês o segundo mutirão nacional de negociação de dívidas. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre essa iniciativa, mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Caso Viviane Amaral, ex-marido da juíza, é condenado a 45 anos de prisão. O crime ocorreu na véspera do Natal de 2020, no bairro Nobre do Rio de Janeiro. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que restituição da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra. E ainda, plenário virtual do Supremo começa a julgar a ação que questiona dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. O engenheiro Paulo José Arronense, acusado de matar a ex-mulher juíza Viviane Amaral, foi condenado e vai permanecer preso. O julgamento começou ontem e a sentença saiu na madrugada de hoje. O veredito de culpado saiu às 4 horas da madrugada. O engenheiro Paulo José Arronense foi condenado a 45 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. Os jurados acolheram o parecer do Ministério Público de que o crime foi cometido porque Paulo não aceitou o fim do relacionamento, principalmente por causa das consequências financeiras da separação. Ela cedeu tudo que ele queria, tudo. Inclusive, ela tirou o dinheiro da aplicação dela para pagar a ele, que ele achava que tinha direito de metade do que ela tinha lá. O engenheiro foi condenado por homicídio quintuplamente qualificado. O crime foi considerado feminicídio praticado por motivo torpe, cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. O fato de o assassinato ter ocorrido na frente das 3 filhas do casal também contribuiu para o aumento da pena. O julgamento durou 13 horas. Paulo José está preso preventivamente há 1 ano e 11 meses. Com a condenação, ele vai continuar preso. O juiz destacou que o engenheiro tinha planejado o crime e que vários depoimentos durante a investigação confirmaram o comportamento violento dele contra a juíza. Em um dos momentos de fúria, Paulo chegou a arremessar um copo de vidro na parede que machucou a filha mais nova do casal. O crime ocorreu na véspera do Natal de 2020, no bairro Nobre do Rio de Janeiro. Viviane foi atacada com faca quando encontrou Paulo para entregar as filhas para passar o feriado com ele. O engenheiro foi preso em flagrante. Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos e foi juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por 15 anos. A defesa de Paulo José pretende recorrer contra a decisão do Tribunal do Júri com o argumento de problema de saúde mental. Os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram leis do município de Manaus, capital do Amazonas, que concediam pensão vitalícia a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal. A decisão, por unanimidade, foi em plenário virtual. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que as normas contrariam os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou as leis inconstitucionais. Fachin justificou que as pensões vitalícias a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal são benefícios a pessoas que não fazem parte da administração pública, portanto, sem qualquer respaldo jurídico. O caso foi analisado pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento do relator. Tendo em vista que as pensões têm natureza alimentar, os efeitos da decisão do STF passam a valer apenas a partir da data do julgamento. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contrato de seguro de acidentes pessoais não pode ser utilizado como título executivo extrajudicial.
O colegiado consolidou o entendimento de que o contrato de seguro de acidentes pessoais não é título executivo apto para embasar execução de indenização por invalidez decorrente de acidente. No caso julgado, a cliente havia celebrado com a seguradora um contrato de seguro de vida com cobertura também para invalidez. Após sofrer um acidente, a segurada, sob a vigência do CPC de 1973, moveu a ação de execução utilizando o contrato como título executivo. O juízo de primeiro grau considerou o contrato de seguro instrumento hábil para embasar a execução. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no inciso 3º do artigo 585 do CPC de 1973. No STJ, a 4ª turma deu provimento ao recurso especial da seguradora. O entendimento foi de que a Lei 11.382 de 2006 suprimiu parte do artigo do CPC que previa que o contrato de seguro, nessas situações, poderia ser título executivo extrajudicial. Para o relator, ministro Raul Araújo, no caso em análise, a parte interessada deve ingressar com ação de conhecimento, a fim de encontrar o valor correto da indenização, que pode posteriormente ser submetido ao cumprimento de sentença. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que restituição da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra. É direito do consumidor, quando o produto apresenta um problema na qualidade que torne impróprio ou impeça o uso adequado dele, pode ser exigida a substituição das partes com vício de qualidade. Esse advogado explica que, se nada for feito em até 30 dias, a lei prevê outras possibilidades. Ultrapassados os 30 dias, o consumidor tem 3 opções. Primeiro, ele exige a troca daquele produto por um que de fato funcione, com as mesmas características. Segunda opção, o consumidor exige a devolução do dinheiro que ele pagou por aquele produto, devidamente atualizado, inclusive é o que determina a lei. Ou terceiro, o consumidor pode escolher ficar com o produto para si e requerer um abatimento no preço. É o artigo 18º do Código de Defesa do Consumidor que traz essas regras. É uma forma de proteção para o consumidor. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma consumidora adquiriu um carro 0 km em maio de 2015. Já nos primeiros meses, o veículo apresentou problemas que, mesmo após 3 retornos à concessionária e 7 revisões, não foram resolvidos, o que levou a cliente a exigir judicialmente o conserto definitivo ou a devolução integral do valor pago. A fabricante do veículo alegou que a restituição integral do valor após todo o tempo de uso caracterizaria enriquecimento ilícito da consumidora. No voto, a relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que autorizar apenas a devolução do valor atual de mercado do bem e não do montante efetivamente despendido pelo consumidor quando da sua aquisição significaria transferir para o comprador os ônus, desgastes e inconvenientes da aquisição de um produto defeituoso. Desta forma, a 3ª turma entendeu que o direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto com vício de qualidade compreende o valor do momento da compra, devidamente atualizado, sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso. Veja a seguir no próximo bloco. Órgãos de defesa do consumidor realizam mutirão de renegociação de dívidas. As informações em instantes. Voltamos já. Até o dia 30 deste mês, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país realizam o 2º Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas. Uma oportunidade para limpar o nome e ficar em dia com as contas. Esta servidora pública acumula uma dívida de aproximadamente R$10 mil em cheque especial e cartão de crédito, porque teve que assumir as despesas do filho, que ficou desempregado. Eu pago todo mês, acho que uns 700 para o banco. Fora a dívida de cartão, né, que é uns 1.000 por aí, que eu tenho criança especial em casa. Aí gasto muito. Muita coisa.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, entre 2020 e 2022, os contratos repactuados superam R$ 1 trilhão de saldo negociado. Até o dia 30 deste mês, pessoas físicas com débitos em atraso com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia, vão poder participar do 2º Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. O mutirão é uma oportunidade de renegociação com desconto e parcelamentos que cabem no bolso. A ação é conjunta do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs de todo o país. No último mutirão de negociação e orientação financeira, realizado em março deste ano, foram renegociados 1.700.000 de contratos, trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados. Muito bom. Porque aí só assim a gente acaba com a dívida. Que coisa boa. Bom, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a diretora de Proteção ao Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, a Laura Tirelli. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Rafaela, que agradeço o convite. Bom, explica para a gente quem pode participar. Tem algum limite de dívida ali, alguma linha de corte no valor? Não tem um limite de dívida, não tem um corte no valor. Qualquer pessoa física que tenha alguma dívida com bancos, instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito, pode solicitar a renegociação da dívida, desde que não tenha nenhum bem dado em garantia. Então, o consumidor ele tem duas opções. Ele pode ou ir diretamente na instituição financeira, ou ele pode fazer o cadastro dele no consumidor.gov e solicitar a renegociação através da plataforma. A partir do cadastro na plataforma, o banco tem até 10 dias para responder a proposta e a solicitação de renegociação de dívida. Alguma novidade para essa edição de novembro? O mutirão de negociação de dívida ele ocorre 2 vezes por ano, sempre. Em março e novembro. A novidade desse ano não seria bem uma novidade. O que acontece é que está muito em alta a questão do superendividamento, a partir da Lei 14.181, que versa sobre a proteção aos superendividados. Então, além da renegociação no mutirão, o mutirão serve também para conscientização. São dados cursos e também explicações para a educação financeira dos consumidores. Então, nessa edição, está focado também na questão do superendividamento. O que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a FEBRABAN e o Banco Central aconselham é que aquele consumidor superendividado, ou seja, aquele que tem dívidas que comprometam o seu mínimo essencial, ele não faça adesão ao mutirão e não solicite a renegociação através desse canal, porque ele tem uma proteção garantida por lei para que as suas dívidas sejam repactuadas de maneira global, ou seja, com todos os seus credores. Então, o diferencial desse mutirão é a educação e a conscientização do consumidor superendividado. Quer dizer, vocês estão separando, né, aquele consumidor que já está na categoria do superendividamento daquele que tem uma dívida com o banco e consegue pagar. Porque a característica, né, doutora, eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, a característica do superendividamento é aquela pessoa que não tem como pagar a dívida, né? A pessoa não adianta fazer aquele compromisso que ela não vai pagar, é isso? Exatamente. Em que pese ela faça um compromisso com a instituição. Isso vale também para os endividados, que façam compromissos factíveis, né? Que eles de fato analise e se comprometa com aquele pagamento para não acontecer um novo endividamento. Então, o superendividado é aquele que tem mais dívidas do que ele tenha de recebíveis. Por exemplo, ele não vai ter como... o que ele tem de recebimento já está tudo comprometido com as suas dívidas, e também não vai ter como arcar com custos como alimentação, moradia, saúde, medicamentos. Então, o superendividado ele é tratado de uma maneira categorizada diferente, ele tem uma proteção especial da lei. E olha só, existe uma previsão também de novos acordos com outras empresas de outros ramos? O mutirão é uma iniciativa da FEBRABAN, que é em parceria com o Banco Central e os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, ele é específico para a questão relacionada a bancos e serviços de pagamento. Outras instituições, lojas, pode ser que aconteça, pode ser que
parte de uma iniciativa de outros segmentos. Por enquanto, a iniciativa é focada nos bancos, mas é importante que deixe claro que nada impede que o consumidor faça isso também sempre. Ele tem sempre à disposição dele, tanto os órgãos de proteção da defesa do consumidor, quanto o consumidor.gov na categoria de renegociação e parcelamento de dívidas. Então, ele sempre tem essa ferramenta à disposição para realizar e solicitar a renegociação das suas dívidas. Perfeito, mas o mutirão é consumidor.gov na plataforma de vocês, só para a gente lembrar e fechar, né, doutora? Exatamente, consumidor.gov.br, o consumidor verifica se a instituição financeira dele está cadastrada e solicita no assunto reparcelamento e renegociação de dívidas. Perfeito, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde para a senhora, tchau, tchau. Obrigada, Rafaela, boa tarde. Veja a seguir no próximo bloco, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que questiona dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça firmou acordo com instituições da Argentina para aperfeiçoar a prestação jurisdicional dos dois países. O termo de cooperação foi assinado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, pela presidente do Tribunal de Justiça de Buenos Aires, Inês Weinberg, e pelo presidente do Conselho da Magistratura de Buenos Aires, Alberto Max. A assinatura foi durante o encontro anual do Programa de Assistência contra o Crime Transnacional Organizado. O acordo estabelece que os órgãos vão promover transferências de informação em áreas como gestão, planejamento e tecnologia da informação, com foco no aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional. Ainda a possibilidade de consulta e de envolvimento de outras instituições, a exemplo das faculdades de direito dos dois países. O prazo do acordo é de 2 anos, podendo ser prorrogado, e a colaboração não acarreta gastos para os órgãos envolvidos. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento das ações que questionam a validade da regulamentação do trabalho intermitente. Desde 2017, o tema tramita na Suprema Corte, quando passou a valer as mudanças da reforma trabalhista. A sessão virtual começou hoje e está prevista para terminar no dia 21. A ministra Rosa Weber foi a primeira a votar, em razão do pedido de vista que fez em sessão presencial que começou a julgar o tema em 2020. Na época, no julgamento presencial, o relator, ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade do trabalho intermitente. Ele julgou que a modalidade pode dificultar a garantia de direitos trabalhistas fundamentais, porque permite que as empresas convoquem os funcionários somente quando necessário, o que gera insegurança para os trabalhadores, que não têm previsão de quando irão prestar o serviço e quanto vão receber. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes também já votaram em sessão presencial. Eles julgaram que o trabalho intermitente é constitucional. O ministro Nunes Marques, ao votar, destacou a flexibilidade de horários e na rotina dos funcionários e ainda a regularização de serviços que não eram formalizados. E o ministro Alexandre de Moraes destacou que a reforma trabalhista também permite maior fiscalização do poder público para que não haja exploração na relação de emprego. Há 22 anos, a Lei da Aprendizagem, conhecida como a Lei do Aprendiz, tem oferecido oportunidades a jovens de todo o país. Já são mais de 47 mil pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. O repórter Pablo Lemos preparou uma reportagem especial sobre o assunto. De jovem aprendiz a assistente administrativo de operações. A relação de trabalho do Bruno com uma rede de shopping em Brasília soma quase 6 anos. Hoje nós sabemos que a atual conjuntura no nosso país, o emprego não é algo fácil, e você conseguir se inserir no mercado de trabalho através de um programa de aprendizagem, ou seja, desde os 15 anos, né? E temos jovens até mais novos que isso, e a experiência é sensacional, ela é muito boa mesmo e é gratificante, é um sentimento de gratidão mesmo por esse programa.
Uma experiência que hoje ele compartilha com os novos aprendizes que chegam à empresa. Hoje eu tenho aprendizes que são subordinados a mim e eu tento passar o máximo que eu posso para eles de conhecimento, a fim de que eles possam ter a mesma oportunidade que eu. Porque assim, é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade maravilhosa, é um trabalho inclusivo de aprendizes no mercado de trabalho. E, enfim, essa lei de aprendizagem foi um dos grandes acertos dos últimos, 20 anos aí que nós temos essa lei. A lei da aprendizagem foi criada com 2 objetivos: fomentar o preenchimento e criação de novas vagas de emprego por intermédio de programas de aprendizagem e criar a figura do jovem aprendiz, que passou a ter status de empregado com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. E muitos desses jovens, ao fim do contrato, apresentam o perfil ideal para a empresa e deixam de ser aprendizes para se tornarem colaboradores efetivados. Quando a gente traz esse menor para cá, ele aprende todas as áreas. Então é a gente preparando ele a, muitas vezes, permanecer aqui com a gente, onde a grande maioria das vezes a gente contrata eles e efetiva eles aqui com a gente no shopping, ou às vezes prepara eles para uma nova oportunidade de trabalho. A consolidação das leis do trabalho estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. A CLT determina ainda que, para ter validade, o contrato de aprendizagem deve ser anotado em carteira de trabalho. E é preciso que o estudante esteja matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. O contrato é por prazo determinado de no máximo 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz com deficiência. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, é garantido o salário mínimo hora. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, até agosto de 2022, mais de 47 mil jovens foram inseridos no mercado de trabalho por meio da aprendizagem. Para o Bruno, que já foi aprendiz, a oportunidade aos 15 anos trouxe desenvolvimento em diversos sentidos. Eu acho que o programa, ele, além de ser bem inclusivo, ele te traz diversos benefícios. E esses benefícios, o que mais me deu, que eu mais consegui adquirir foi a responsabilidade, porque ela te traz motivações diárias, enfim, você fica vinculado a alguma coisa ali, você começa a se motivar, e aí é onde você começa a se dar pela empresa, vestir a camisa da empresa, e para você conseguir aí futuramente uma vaga no mercado de trabalho dentro daquela empresa. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.